Então, turma, esse é um vídeo de revisão, para que vocês possam, sempre que sentir a necessidade, voltar a assistir esse vídeo e tirar algumas dúvidas que podem ter ficado. O tema é a querela dos universais. Esse tema está contido dentro do que a gente está vendo sobre filosofia medieval. Como que a gente pode entender a palavra querela? A palavra querela pode ser entendida para a gente como uma questão, um debate, uma discussão entre o assunto dos universais. Esse tema vai surgir na filosofia medieval quando se faz uma retomada dos pensamentos de Aristóteles e Platão. É um debate antigo, mas que vai gerar novas formulações. E está ligado à questão da racionalidade, ou seja, com a capacidade humana de pensar, de raciocinar, de fazer conexões mentais, de poder gerar algum tipo de conhecimento. E qual que é a questão central desse debate? É em que medida nossos conhecimentos dos particulares se referem à realidade como um todo. Essa é a síntese da querela dos universais. Mas tá, vamos tentar deixar um pouco mais simples. Aqui a gente tem vários cavalos, de cores diferentes, de raças diferentes, com particularidades, com especificidades, mas a gente sabe que todos são cavalos. Então, são cavalos diferentes, por isso são particulares, mas a gente tem uma ideia universal que junta todos num conceito de cavalo. No final da Idade Média, vai ter esse debate e ele vai desenvolver em três correntes: realismo, nominalismo e conceitualismo. Algo que parecia simples, como isso que a gente viu dos cavalos, foi um elemento de intensas discussões. Vamos entender um pouquinho quais eram essas discussões. Para o realismo, os universais existem em si e por si. Eles existem antes de qualquer pessoa chegar a conhecer esse universal. Eles têm uma existência independente. Então, não depende de nada nem de ninguém. Está ligado à ideia de Platão do mundo ideal, né? Aquela divisão entre mundo real e mundo ideal. Então, o ideal existe num plano só dele. É como se nós pensássemos em uma casa. E mesmo que toda a humanidade viesse a morrer, a ideia de casa, o universal casa, continuaria existindo. Se voltasse a existir a humanidade, aos poucos ela ia acessar esse conhecimento desse universal casa. E isso se daria com qualquer outra coisa que a gente tem no mundo. Para o nominalismo é diferente, os universais não têm uma existência real. Eles são fruto das conexões da mente humana. Então é uma visão mais cética. O universal é a soma de particulares similares. Por exemplo, se a gente pensar que 1 mais 1 é igual a 2. Isso é algo que a gente criou mentalmente. Por mais que a gente possa usar isso no nosso dia a dia para organizar a nossa realidade, é uma produção do nosso raciocínio. E o conceitualismo, como que vai surgir? Ele vai tentar fazer uma síntese entre o realismo e o nominalismo. Então, para eles, para os representantes dessa corrente, o universal é um conceito que a razão pode obter. Bom, a mente humana tem a capacidade de distinguir e separar, de fazer categorizações da nossa realidade. E essa razão pode criar esses conceitos universais, né? Vai dar significado. Então, é como se a gente olhasse essa situação que o cara está olhando aí, e ele vai entender que aí nós temos 4 gatos, 4 ratos, então o universal gato, o universal rato, e um universal ainda maior, que são 8 animais. A querela dos universais, então, vai surgir ali no final da Idade Média e está ligado com uma separação entre fé e razão, né? Aquilo que é fundamental para a filosofia medieval, o equilíbrio entre fé e razão. A razão vai cuidar dos particulares, enquanto a fé vai deter os universais. E esse é o contexto da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. O ser humano vai começar a voltar o seu conhecimento para o que ele pode aprender da realidade, como a natureza e o próprio ser humano.